Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Thaís Eloy, eu sou acadêmica do curso de Matemática da UEMA Campus Pedreiras e eu estou estagiando com vocês, sob a supervisão do professor Marcílio, tá bom? E dando continuidade ao conteúdo que o professor Marcílio ele tem trabalhado com vocês, hoje nós vamos falar de combinação simples. Antes de falar da definição de combinação simples, é importante sabermos que em relação a esta combinação, ela é um tipo de agrupamento, onde a ordem dos elementos ela não é levada em consideração. O que seria isso? Se eu tenho um determinado agrupamento e aí se eu reposiciono certos elementos desse agrupamento, eu não gero um novo agrupamento. Ou seja, eu não gero um subconjunto, tá bom? Vai ser o mesmo agrupamento. Exemplificando a minha fala, eu tenho a seguinte situação. Se eu tenho um agrupamento ABC e aí eu reposiciono os elementos desse agrupamento BAC, significa que esses dois agrupamentos em relação à combinação simples, eles são iguais. Por quê? Porque na combinação simples, a ordem dos elementos, ela não é levada em consideração, ou seja, ela não importa, certo? Então, o que iria alterar a questão do agrupamento seria, digamos que a retirada, por exemplo, de algum elemento. Aí eu não posso dizer que esses dois agrupamentos eles são iguais. Eles são diferentes, porque aqui tem o elemento C e lá eu retirei esse elemento, certo? Então, essa é uma ideia inicial para nós entendermos essa questão de combinação simples, tá bom? Por que é importante eu saber disso? Porque em algumas questões que são mais contextualizadas, ele vai falar se a questão da ordem ela vai influenciar ou não. Se lá, de acordo com a questão, for dito que não influencia, eu já sei que o que eu tenho que usar é combinação simples, tá bom? Agora, em relação à definição. Dado um conjunto A com N elementos, certo? Uma quantidade de N de elementos. Uma combinação simples desses N elementos tomados PAP. O que seria esse PAP, gente? Esse P, ele é algo que é menor ou igual a N. Por quê? Porque será formado um subconjunto A com P elementos. Aí vocês me perguntam, o que significa esse PAP? Nós vamos entender melhor olhando esse exemplo aqui. Aí nós temos determinar todas as combinações de 4 elementos. W, X, Y, Z, tomadas de 3 a 3. Então, eu tenho um conjunto, certo? W, X, Y e Z. E eu quero saber, todas as combinações que são possíveis ser formadas com esses 4 elementos, tomadas de 3 a 3. Digamos que esse 3 a 3 seria exatamente o PAP. Então, o que eu preciso saber a partir daqui? Que os meus subconjuntos, eles terão 3 elementos e não mais 4 elementos. E aí eu vou formando, todos os possíveis subconjuntos, todas as possíveis combinações. E aí o primeiro que eu tenho, eu vou colocar aqui na ordem, W, X, Y. Primeiro conjunto com 3 elementos. E aí eu tenho uma segunda possibilidade, que é W, X, Z. E aí eu tenho uma terceira possibilidade. E a terceira possibilidade vejam que aqui nesse primeiro conjunto eu retirei o Z. Nesse segundo subconjunto eu retirei o Y. Agora eu vou retirar esse X. Vai ficar W, Y, Z. E por último eu vou retirar o W e ficará X, Y, Z. Então eu tenho aqui 4 combinações, de formar subconjuntos tomados de 3 a 3, certo? Ou seja, 3 elementos a partir desses 4 elementos. Então é justamente isso, gente. Porque P ele precisa ser menor ou igual a N. Porque justamente os subconjuntos eles serão formados a partir do conjunto. Então, se eu tenho um conjunto de N elementos, os meus subconjuntos eles precisam ter uma quantidade igual ou menor
de elementos dados no conjunto original, certo? E aí, gente, aqui foi bem fácil. Por quê? Porque eu tinha poucos elementos e as combinações eram fáceis de fazer, certo? Apenas 4 combinações. Mas existirão cálculos em que eles darão 20 elementos, darão 50 elementos, e aí pedirão que a gente faça combinações, por exemplo, 2 a 2, 3 a 3, 5 a 5, entendeu? E aí se eu te der um conjunto de 20 elementos e pedir todas as combinações, e quero saber quantas são as combinações possíveis dadas de 5 a 5, aí você vai ficar muito desgastante fazer todas aquelas combinações, certo? Pode passar alguma despercebida para você saber a quantidade. E aí nós temos uma fórmula para calcular o número de combinações simples, certo? É uma fórmula que facilita muito a vida da gente em relação à quantidade, ao quantitativo de combinações, certo? Essa fórmula ela só é válida para saber o quantitativo, tá bom? Então, se eu pergunto quantas combinações são necessárias, aliás, quantas combinações são possíveis fazer a partir de 4 elementos tomadas de 3 a 3. E aí, eu não precisaria fazer toda essa distribuição. Eu faria apenas o cálculo, utilizando a fórmula da combinação, e encontraria, certo, essa quantidade, no caso, o quantitativo de combinações. Só lembrando, pessoal, que como eu estou falando, né, do quantitativo, aliás, quando eu estou falando aqui do conjunto dado em elementos é uma quantidade de elementos, então eu estou falando de números naturais. E quando ele diz que P tem que ser menor ou igual a N, esse P também é um número natural, onde P ele precisa, né, ser um número menor que N, que é a quantidade de elementos, ou igual a essa quantidade de elementos, tá bom? Isso aqui é em relação ao cálculo de número de combinações simples, como eu falei. Esse cálculo ele é utilizado apenas para saber quantas combinações serão possíveis, tá bom? E não para saber quais combinações. E aí, utilizando essa formulazinha que nós vamos ler, a combinação de N, PAP, certo? Combinação de N, PAP, ela é dada por N fatorial sobre P fatorial multiplicado por N menos P fatorial. Lembrando, gente, que esse fatorial aqui, ele é uma multiplicação, certo? Onde o meu primeiro fator é o N e os outros fatores, eles são os números de forma decrescente, os números naturais decrescentes, chegando até 1, certo? Relembrando, se eu tenho 4 fatorial, eu tenho 4 decrescendo a multiplicação, vezes 3, vezes 2, vezes 1, certo? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. Pronto. Isso aqui é só para relembrar mesmo a questão do fatorial. Aí, para nós comprovarmos, né, a veracidade dessa fórmula, nós vamos utilizar esse exemplo aqui. Vamos esquecer que nós fizemos as combinações e vamos utilizar apenas os valores que a questão me dá para determinar quantas combinações serão possíveis. Eu vou fazer aqui e depois eu apago, só para a gente conferir. Determinar, no caso, a gente vai determinar a quantidade de combinações de 4 elementos, ou seja, o conjunto ele tem 4 elementos, então N ele vai ser igual a 4. Aí ele dá os elementos aqui, tomados de 3 a 3. Quem é o meu P? O meu P, ele é 3. Vejam só, gente, o P, ele é menor que 4. Então, tá ok, certo? Vamos lá fazer essa combinação de 4, 3 a 3, certo? Então, vamos lá. Eu tenho 4 fatorial sobre... P, quem é o meu P? 3. 3 fatorial multiplicado por 4 menos 3 fatorial. Resolvendo, eu tenho a minha combinação de 4, 3 a 3, certo? E aí eu tenho 4 fatorial. De acordo com as aulas que já foram vistas, né, com o professor Marcílio em relação a fatorial, eu posso, né, simplificar os fatoriais quando possível, certo? Eu posso simplificar fatoriais para poder me ajudar. Então, eu vou botar 4 vezes 3 fatorial. Por quê? Porque eu não vou precisar desenvolver o fatorial todo.
já que aqui eu também tenho 3 fatorial, certo? E aqui eu vou ter vezes 1, porque 4 menos 3 é 1. Vou colocar 1 fatorial para vocês entenderem realmente o passo a passo. Aí eu tenho 4 e 3, esse simplifica com esse, e aí eu fico com 4 dividido por 1, que seria igual a 4. Pronto! E aí eu tenho 4 possíveis combinações, e foi o que eu pude constatar fazendo, organizando, né, os elementos, tá bom? Pessoal, então, como vocês puderam observar, aqui eu consigo ver o quantitativo de combinações. Então, se a questão quiser quantas combinações são possíveis, eu consigo verificar de acordo com essa fórmula aqui. Porém, se a questão ela me perguntar quais são as combinações possíveis, aí eu já não consigo verificar, porque a fórmula ela me dá o quantitativo, mas ela não me dá, não existe uma fórmula que eu possa usar para saber quais são, né, as combinações. Mas no que esse quantitativo ele me ajuda? Ele me ajuda a saber se eu fiz todas as combinações realmente. Então, se eu tivesse calculado primeiro o quantitativo e depois viesse para cá, eu já ia saber que eu cheguei aqui, cheguei no fim, tá bom? Então, vamos resolver aqui esses outros exemplos sobre combinação. E aí eu tenho a combinação de 5 tomados de 3 a 3, tá bom? Então, vamos lá. Quem seria esse meu 5? Esse meu 5 aqui, ele é o N, e esse meu 3 aqui, ele é o P. Então, eu vou só substituir, né, esses valores aqui na minha fórmula da combinação. Então, eu vou ter 5 fatorial dividido por 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Pronto. E aí, eu vou desenvolver esse fatorial aqui até chegar no 3, certo? Para que eu possa simplificar. E aí, eu tenho 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Pronto. 3 fatorial, 5 menos 3, 2 fatorial. Esse aqui eu simplifico com esse, e aí eu fico com 5 vezes 4, 20, dividido por 2 fatorial é 2, tá bom? E aí eu tenho 10 combinações possíveis quando eu tiver 5 elementos e esses elementos forem tomados de 3 a 3, certo? E aí, novamente, fazendo essa outra combinação aqui, para fixar melhor. Aqui eu tenho N e aqui eu tenho P. Substituindo na minha fórmula de combinação, para saber o quantitativo de combinações, eu tenho 7 fatorial dividido por 5 fatorial multiplicado por 7 menos 5 fatorial. E aí eu vou desenvolver esse 7 até chegar no 5. Vai ficar 7 vezes 6 vezes 5 fatorial sobre 5 fatorial, 7 menos 5, 2 fatorial, tá bom? E aí eu tenho aqui, ó, esse simplifica com esse, 7 vezes 6, 42, certo? E aí, dividido por 2, eu tenho 21 possíveis combinações, certo? Quando eu tenho um conjunto de 7 elementos, eu tenho que tomar essas combinações de 5 a 5, ok? Então, essa fórmula, ela serve justamente para facilitar, né? Para não tornar exaustivo os cálculos, aliás, a distribuição de elementos, quando ele falar de quantitativo de combinações simples. Então, pessoal, dando continuidade, certo, ao conteúdo de combinação simples, eu coloquei esses 2 exemplos aqui para que a gente possa trabalhar um pouco mais o que foi abordado. Então, dispondo de 8 pessoas, devo escolher 4 para formar uma comissão, na qual as pessoas realizarão a mesma função. Quantas são as possibilidades? Aqui eu já vejo que eu posso usar a combinação simples. Por quê? Porque a questão, ela me diz que as pessoas, elas realizarão a mesma função. Isso significa que eu não preciso levar em consideração a ordem, né, dessas pessoas. Né? Não tem nenhuma restrição, porque elas realizarão a mesma tarefa, o mesmo trabalho. Então, aqui eu sei que eu posso utilizar a combinação simples. E aí ele diz que dispõe de 8 pessoas. Então, essas 8 pessoas aqui, ó, ele é o valor de N, certo? Que são as pessoas que estão
ali no conjunto para formarem a comissão. Porém, a comissão ela vai ser formada apenas por 4 pessoas. E aí ele quer saber quais as possibilidades, né, de formação dessas comissões. Então, aliás, dessa comissão. O P é igual a 4. Colocando na forma da combinação que nós vimos, nós temos que n fatorial dividido por p fatorial, n menos p fatorial. Observem, gente, que em todas as questões temos que n, que p, ele é menor que n. Lembrando que esse p, ele também pode ser igual a n, mas nunca maior que ele, tá bom? Então, nós temos a combinação, de 8, né, tomados de 4 a 4. Então, nós temos 8 fatorial, 4 fatorial, aí nós temos 8 menos 4 fatorial. Resolvendo, eu tenho, vou desenvolver aqui em cima até chegar no 4 fatorial. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 fatorial, porque é aqui que eu vou simplificar. E aí eu tenho 4 fatorial, 8 menos 4 é 4. Vou botar desenvolvendo aqui. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Pronto. E aí eu sei que esse eu posso simplificar com esse. Para eu economizar, né, aliás, fazer menos cálculos, eu posso ver que 4 vezes 2 é 8, certo? E aí eu tenho 8 aqui em cima. Então, esse 8 ele vai embora com esses 2 aqui, tá bom? Porque se eu dividir 8 por 4 vezes 2, que dá 8, dá 1. E aí eu tenho 7 vezes 6 vezes 5, dividido por 3. Essa combinação, ela vai ser 210 dividido por 3, que vai ser 70. Então, eu tenho 70 possibilidades para montar essa comissão de 4 pessoas, certo? Agora, imaginem o quão exaustivo seria fazer 70 combinações elemento por elemento. Então, essa fórmula ela veio realmente para facilitar, certo? Quando se trata do quantitativo de possibilidades de combinações simples, tá bom? E aí eu tenho esse outro exemplo, que ele é um pouquinho diferente do que a gente vem trabalhando. Por quê? Porque aqui ele me dá a quantidade de combinações, porém, ele não me dá a quantidade de elementos, tá bom? Ele me diz que é de 2 tomados de 2 a 2, me dá que a quantidade de combinações são 3, mas não me diz a quantidade de elementos. E aí, como que eu vou fazer? Eu vou utilizar a fórmula, só que substituindo, né, de forma um pouquinho diferente. Por quê? Porque esse aqui, ó, esse x, ele está ocupando o lugar de n. Esse 2 aqui, ele está ocupando o lugar de p. E esse 3 é o resultado da combinação. Então, vamos lá, gente. Utilizando essa fórmula aqui, eu tenho que a combinação de x e 2, ela é igual. Quem é o meu n? O meu n aqui é x, ó. Então, ela é igual a x fatorial dividido por 2 fatorial multiplicado por x menos 2 fatorial. E ele diz que isso aqui é igual a quanto? É igual a 3. Pronto. Então, eu vou utilizar essa parte aqui para eu descobrir o meu valor de x, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho x fatorial e eu vou multiplicando de forma decrescente, eu tenho x. E aí, decrescendo, eu tenho x menos 1. Aí eu vou subtrair mais 1, né? Eu tenho x menos 1, que é x menos 2 fatorial. Por que que eu parei aqui? Porque eu já vi alguma coisa semelhante aqui embaixo, ó. X menos 2 fatorial. Então, eu já vou poder simplificar. Fica, então, 2 vezes 1, que multiplica x menos 2 fatorial. Simplifico. Isso aqui é igual a 3, de acordo com a própria questão. E aí, eu vou ter x ao quadrado menos x, né? Aplicando aqui a propriedade da distributiva da multiplicação. X vezes x ao quadrado. X que multiplica menos 1 menos x. Igual a 3. Aqui dividido por 2. Multiplicação, meio pelos extremos, eu tenho aqui x
ao quadrado menos x igual a 6. Pronto, eu vejo aí que eu tenho aqui o expoente 2, caracteriza uma equação do segundo grau. E aí eu vou resolver essa equação do segundo grau aqui para vocês. Acho que aqui embaixo tá. Fica então x ao quadrado menos x menos 6, certo? E aí o meu delta ele vai ser 1 mais 24, que vai ser 25. Isso aqui eu não vou fazer o passo a passo porque você já compreende essa questão da equação do segundo grau, tá bom? E aqui eu tenho que o meu x1, ele vai ser o quê? Ele vai ser menos b, no caso menos 1 é 1, mais ou menos a raiz de delta, que é a raiz de 25 é 5, dividido, aliás, esse aqui é o meu x, né? Por 2 vezes 1. Aí o meu x1, o meu x', né, que eu chamo, eu vou considerar apenas um dos sinais. Primeiro eu vou fazer o positivo. 1 mais 5 dividido por 2, que dá 1 mais 5, 6, por 2, 3. E aí eu tenho x, duas linhas, que é 1 menos 5 dividido por 2, que dá menos 2. Esse valor aqui eu vou desconsiderar. Por que eu vou desconsiderar, gente? Porque esse meu n aqui, ele tem que ser um número natural. E menos 2 não é um número natural. Então, eu concluí a partir daí que esse meu valor de x, certo? Que é o meu n, minha quantidade de elementos, é 3. Tá bom? Então, aqui eu pude ver, né, que existem algumas formas de trabalhar essa questão da combinação simples, certo? E ela se trata, essa fórmula de combinação simples é apenas para a quantidade, certo, de possibilidades, tá bom? Não quais as possibilidades, mas a quantidade dessas possibilidades, ok? Então, né, no ao vivo, quando a gente estiver ao vivo, a gente vai resolver mais algumas questões em relação à combinação simples. E, no mais, é isso. Muito obrigada.